Tudo bem com vocês? Começando mais uma live do Conde. Tem gente aí? Tô nos dois hoje, hein? Facebook, YouTube, Facebook, YouTube. Tô rolando um sonzinho aqui, não sei se vocês do YouTube vão ouvir o som, mas pelo menos para mim é importante. Eu tô ouvindo um som, um Ethno Jazz aqui, que é exatamente isso aqui, ó. Tava até empoeirado o meu CD, ó. Hadouken Trio, uma banda francesa de Ethno Jazz. Eles chamam de Ethno Jazz. É muito interessante, é maravilhoso, na verdade. Muito bom ouvir isso aqui. Dá para ouvir? Boa noite a todos vocês aqui no Facebook. Juliana Palermo, Rejane Cerveira, Sueli Gonçalves, Márcia Santana, Marli Afonso, Juliana Fontinelli. Uou, um violininho tocando, Dário Everton Lebar, querido Ailton Catu, Andréa Schonhoffen, Cleusa, Dona Lula Silva, Creuza Modesto Dias Costa, Estéa Teodora de Carvalho, Luciana Chagas. Prazer ter vocês aqui na live do Conde, fazendo pelas duas mídias hoje. Muita gente pediu, reclamou, disse, tô acostumado com o Face, tem som bom, o som tá bom aqui. Tem o som no tô acostumado, não sei como é que comenta no YouTube. Então, vamos tentar, na medida do possível, fazer a transição. O Facebook estava um pouco instável comigo, não sei por que razão. Vamos ver se ele vai segurar a transmissão toda, porque eu não falo só 6 minutos, né? Eu não falo só 6 minutos, eu falo mais que 6 minutos, porque eu tenho alguma coisa a dizer, é verdade, todos nós, né? 6 minutos é muito pouco, né? 6 minutos é muito pouco. É uma vergonha, humilhação no limite. Tô vendo aqui o YouTube, então venha para o YouTube. Quem puder curtir, o pessoal tá se acomodando já no Facebook. Eu fico todo orgulhoso, todo metido quando vocês me mandam uma mensagem. Muita gente me manda mensagem, né? Mandando assim, olha, tô te vendo na TV grande, aquela TV gigantesca na sala, né? E tá lá o Conde, né? Com essa, né? Com 2 camerazinhas desse tamanico, assim, do celular e do notebook, entrando, como se fosse própria Rede Globo de televisão. Pelo amor de Deus. Ó, legal, parece que eu tô animado, mas não tô. Eu não estou animado, não estou feliz, não tô vibrando, não tem nada disso. Eu tô puto da vida para começar a nossa conversa. Mas antes de me emputecer aqui com vocês, com todo respeito, eu quero celebrar e saudar. Tá muito quente aqui hoje. O ventiladorzinho tá aqui atrás, ó. Meu ventiladorzinho querido, amiguinho meu, tá aqui, bem aqui atrás, para dar um respiro para mim. Mais uma coisa sensacional, que no meu estúdio aqui, eu tenho uma janela bonita. Deixa eu ver se... Bom, não vou mostrar só para o Face, senão o pessoal do YouTube vai ficar bravo comigo, né? Mas eu não vou virar o notebook para a janela. Mas eu tenho uma janela ampla aqui, bonita, e a luz natural tá entrando. Eu tô com luz natural hoje, fazendo a live aqui, deixei o estúdio todo aberto, e na hora que escurecer, acho que vai escurecer daqui a pouco, aí eu acendo os meus spots aqui. Mas, olha, a luz natural é uma coisa muito boa, não é verdade? A luz entra aqui, generosa, ela passa pelo meu pé de lima da Pérsia, que eu tenho aqui no meu quintal. É um pé lindo, tá carregado, tá lindo o pé. Amanhã eu mostro para vocês. E aí a luz chega aqui, generosa, entra um pouquinho por aqui. Hoje não caiu aquela tempestade da tarde. Então, assim, eu deveria estar feliz, eu deveria estar curtindo, eu deveria estar vibrando, mas não estou, tá? Eu estou rindo de nervoso, eu estou rindo de infelicidade, eu estou rindo de tensão. Já vocês sabem como é que é isso, né? Vocês sabem como é que é rir de tensão. Então, por favor, me mandando um coraçãozinho para me acalmar, aplacar minha dor política, democrática, que eu também sofro que nem vocês. Aliás, é evidente isso, né? As pessoas me falam assim, Conde, você tava mal ontem, né? Tava, óbvio que eu tava mal. Som na caixa pra gente curtir essa transmissão
da live do Conde pelo YouTube e pelo Facebook, aqui diretamente para vocês do canal do Conde do YouTube. Façam as inscrições, compartilhem a live, me ajudem nessa caminhada, né, que nós temos aqui pela frente para poder popularizar a live, ampliar o máximo possível o alcance, né, para a gente poder, porque a coisa vai ficar pior do que já está, evidentemente, vocês devem saber disso, né? A situação, hoje eu tive primeiro, deixa eu falar para vocês, vou conversar um pouquinho mais aqui, chega aí, vou conversar mais um pouquinho assim, né? O Conde é filho de Deus também, ser humano e tal, né? Hoje gente, eu tô desde as 3h30 da manhã no gás, só para vocês saberem, ó. Tá vendo, ó? Tem olheira aqui? Tem olheira, deve ter olheira, porque eu tô direto, é quase o Jack Bauer, manja, 24 horas, 24, né? Eu tô meio Jack Bauer do jornalismo hoje, porque fiz a edição da madrugada do glorioso Brasil 247, a home mais quente do Brasil, né? A mais atualizada, que mais matérias e opiniões e debates, também com uma transmissão. A TV 247 está com uma grade de programação absolutamente sensacional, que nenhuma TV de jornalismo no Brasil tem. Desculpa, mas não tem. Hoje, a entrevista do Leonardo Atush com o Pepe Escobar foi qualquer coisa de sensacional. Eu consegui tempo de ver um pedaço da entrevista. A entrevista bombou fantasticamente, tinha mais de 6.000 pessoas ao vivo. Assim, e aí é interessante porque você vê as pessoas que têm o que dizer, né? O Pepe Escobar é um cara, assim, extremamente prolixo. O Leonardo Atush, com a elegância habitual que ele tem, foi lá, eles foram comentando ponto por ponto, né? Cobertura geopolítica, jornalismo Bolsonaro, sensacional, quer dizer, é um jorro, é uma enxurrada de sentido, coisa que a TV, tanto a aberta quanto a fechada, não consegue mais proporcionar para ninguém, né? A Globo News, que é essa TVzinha aí que sobrou de jornalismo de canal fechado por cabo, é um desastre. Não tem conteúdo, eles não produzem conteúdo. Nós produzimos conteúdo. A TV 247 produz conteúdo, assim, fenomenal, e eu, Conde, pequenininho, tô com o meu canal no YouTube aqui também tentando produzir um conjunto de conteúdos para vocês, para oferecer uma maneira de poder discutir o Brasil com outros elementos, com outras questões, né? Aproveitando aí ainda que nos resta um fiapo de liberdade de expressão. Então, por isso que eu estou acelerado e estou tentando acelerar muito o meu trabalho. Hoje foi um dia sacrificante, mas valeu a pena, amanhã vai ser também. Então, eu quero só dizer, antes de começar a nossa resenha diária, eu quero dizer para vocês o seguinte, meio-dia fiz um programa com os meus amigos Léo Couto e Pablo Arantes, foi sensacional, meus amigos dos tempos da Unicamp, são linguistas, Pablo, professor da Federal de São Carlos, Léo Couto é um analista da CAPES, e nós vamos fazer um programa semanal para discutir a cena política e tecnológica do ponto de vista dos estudos da linguagem, porque nós somos linguistas. Então, nós vamos tentar trazer essa cena do debate para a cena digital do YouTube, do Facebook, de todo mundo que está aí de olho enfim, no panorama político, na cena política brasileira. Então, esse foi um trabalho do meio-dia até a 1h, nós fizemos esse programa, acho que vai ser toda quarta ao meio-dia. Nesse meio tempo, eu recebi hoje o meu querido amigo Zé Luiz Maia, veio do Rio para São Paulo, passou aqui na minha cidadezinha Caçapava para deixar o contrabaixo, deixou o contrabaixo aqui, porque nós vamos tocar domingo lá em Monteiro Lobato, honra minha tocar com um dos melhores contrabaixistas do Brasil, filho do maior contrabaixista de todos os tempos brasileiros, que é o Luizão Maia. Zé Luiz Maia, meu grande amigo, querido, veio para cá, ele ainda está curtindo um pouco aí o recesso dele de final de ano, e domingo nós vamos tocar em Monteiro Lobato, num lugar maravilhoso, com cachoeiras, um palco de pedra lindo, chamado Beira do Riacho, ao meio-dia, né? Então, intenso também por isso, recebi aqui o Zé, a gente conversou, alinhamos os nossos trabalhos, e à tarde eu tentei fazer, né, uma entrevista com o Ciro Pocente, que é um dos linguistas mais prestigiados do Brasil.
E aí nós tivemos alguns problemas técnicos, foi cansativo. O Ciro é uma pessoa sensacional, importante ouvir o que o Ciro pode ter a dizer nesse momento tão dramático para o Brasil, mas nós tivemos problemas, e aí eu só quero avisar para quem viu um pedacinho, nós conseguimos transmitir um pedacinho, né? Aí caiu a internet lá em Campinas, na casa do Ciro, depois na hora de retomar deu algum problema técnico no notebook dele, e aí a gente vai retomar isso acho que sábado, no fim de semana, ou então na outra semana. Então, muito intenso hoje o trabalho, e aí eu vou tentar fazer um resumo e conversar com vocês diante da sucessão de notícias escrotas e malucas que não para de acontecer. Nós estamos aí com situações absolutamente extremas em todos os níveis, né? Temos uma humilhação em curso internacional do Brasil, o presidente mais escroto, mais bizarro, mais inacreditável de toda a história da humanidade, é uma coisa assim sem precedente, o cara que foge do jornalista, acusa, pratica pistolagem discursiva, tem o filho envolvido com milícia no Brasil, com miliciano, a questão cheira muito mal, né? O assunto Marielle foi totalmente jogado para o colo do governo brasileiro nesse momento, quer dizer, a situação é extrema, não se iludam. Hoje, a partir de hoje, e aí o que acontece? Qual que é o meu raciocínio principal de hoje, que é o fio condutor dessa live do Conde? A humilhação chegou no seu limite, quer dizer, chegou no limite a humilhação do povo brasileiro com um governo tão avacalhado desses, é um governo que pratica a aniquilação do sentido, é um governo que nega a humanidade, ele nega, é uma coisa muito profunda, muito filosófica, mas é um governo que nega a própria condição humana. Ele não nega política, ele não é isso, não nega a democracia, ele nega a condição humana. O bolsonarismo nega a existência. É um dos fenômenos mais impressionantes que eu já vi em toda a minha vida, de um segmento político, supostamente político-social, que, com uma série de truncamentos, uma série de blefes, uma série de fugas, uma série de fraudes, uma série de subterfúgios, de negação da linguagem, de negação da própria existência, de negação da vida, consegue produzir um efeito devastador e aniquilador de todo o nosso senso, de toda a nossa condição de existir politicamente, socialmente, historicamente, subjetivamente. É um fenômeno absolutamente impressionante. Hitler é um cocôzinho, entendeu? Perto do que é o bolsonarismo. E eu estou muito preocupado com isso. Eu estou bastante apreensivo, porque hoje eu tive a sensação de que nós não vamos restaurar a democracia. E o que me deu essa sensação? O Bolsonaro, né, o bolsonarismo acabou, ele acabou de emitir esta notícia que eu vou dar para vocês aqui. Não é em primeira mão, vocês já viram, mas é que hoje a coisa está muito rápida, é uma notícia que saiu há meia hora, mais ou menos. Ele reconheceu a autoproclamação do Juan Guaidó, presidente da Assembleia venezuelana, opositor ao Nicolás Maduro, e que se autoproclamou presidente da República para encaminhar um governo de transição, supostamente. E aí obter, quer dizer, ele já tentou se proclamar em outros momentos, e agora ele se proclamou de novo, tá? Se proclamou de novo. E agora o Trump e o Bolsonaro reconheceram o Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Isso tomou todas as manchetes neste momento. Tende a dominar o noticiário nas próximas horas. Essa é a grande questão desse momento.
com relação ao Brasil. E isso, na verdade, o que está acontecendo? Está todo mundo me acompanhando aqui? Para mim, a transmissão está correndo bem, tá? Me deem feedback. Eu estou acompanhando pelo Facebook. Daqui a pouco eu vou fazer uma bateria de leitura com os nossos queridos internautas do YouTube. Lembrando para vocês se inscreverem no canal e compartilharem a live, tá? Putin está dizendo, João Lucas está dizendo que o Putin está dizendo que o Maduro é o presidente da Venezuela. Óbvio, né? O que a Andréa Martins está falando? Cai? O que cai? Cai o Bolsonaro ou cai a minha live? O que tá que vai cair? Eu tenho que entender esse bagulho, cara. Fala para mim. Bom, transmissão ótima, então tá bom. Beleza. Minha preocupação é essa, porque hoje a gente teve aí uma sequência de probleminhas técnicos, mas acho que aqui tá tudo bem realmente. Olha que beleza, luz natural, e o Conde aqui com vocês. Muito bom. Se der para fazer luz natural até o fim, mas acho que não. Acho que 8 horas escurece, né? Bom, a situação que eu acho mais premente, a mais urgente, e que realmente me deixou muito preocupado nesse momento, e eu me lembrei até de Getúlio Vargas, né? Porque, assim, a impressão que eu tenho é que o Brasil não vai conseguir restaurar a democracia com democracia. Realmente, nós entramos num processo... Tem muita gente que já sabe, talvez até a maioria, né? Eu sempre fui um entusiasta da democracia e um entusiasta da própria concepção do Lula de existência política e de existência subjetiva e social e histórica, que é fazer parte, conquistar espaço, conquistar de novo a democracia pacificamente, né? Produzindo política, produzindo debate, produzindo enunciados, né? Buscando a negociação. Só que hoje, com essa atitude do governo brasileiro, o Bolsonaro, de reconhecer um golpista na Venezuela e quer dar o golpe no Nicolás Maduro, o golpe das elites venezuelanas e dos interesses americanos, no país que tem mais petróleo no mundo. Eu percebi e entendi que nós não vamos conseguir... eu entendi, digamos assim, deixa eu falar para vocês tecnicamente, né? O processo semiótico histórico que nós estamos vivendo nesse momento. Então, realmente, só o Lula para interromper essa sequência histórica muito forte que está em curso nesse momento, e eu estou, evidentemente, reformulando, porque eu sempre acreditei que a democracia poderia voltar um dia no Brasil através da força do povo, pacificamente, democrática e eleitoralmente, só que agora não acredito mais nisso. Agora estou... veja, aquela situação assim, né? Eu estou mudando a minha visão do cenário político neste momento. A visão do cenário político ela não é estática, ela não precisa ser a mesma o tempo todo, porque se a realidade muda, muda a sua percepção da realidade. Evidentemente, se ela não mudar, alguma coisa errada está acontecendo. Tá? Eu sou entusiasta da esperança. Aqui a Mara Andrade Pinto está dizendo, mas hoje realmente eu tomei um choque, porque a gente percebe que o bolsonarismo e o Bolsonaro, eles estão brincando de governar. Eles estão governando o Brasil como se fosse o quintal da casa deles. Eles não têm compromisso com absolutamente nada. O Bolsonaro está morrendo de medo, ele só não está cagando de medo porque ele não consegue cagar, vocês sabem disso, né? Ele está sem poder produzir esse tipo de tóxicos, né? Ele está sem poder fazer isso, sem poder defecar, então o medo dele deve estar indo para aquela bolsinha lá que ele, de repente, vai tirar aí daqui a pouco. Mas ele está com muito medo, a gente percebe isso, a gente percebe nas fotos, na fuga, na limitação. Todos eles se escondem, Sérgio Moro, Paulo Guedes, todos. É algo impressionante, é algo sem precedente. É uma vergonha, absolutamente sem precedente na história. Nem sei, acho que do mundo, da humanidade, não é só do Brasil, né? Mas a gente está num momento assim realmente único. E estão brincando. Então, o Bolsonaro, por que ele reconheceu? Por que ele reconheceu o Guaidó hoje?
como presidente da Venezuela. Sabem por quê? Para livrar a cara do filho dele, Flávio Bolsonaro. Quer dizer, você tem a situação... Deixa eu tomar uma água, porque eu tô... Isso é até cansaço, tá? Você tem a situação, galera, que o cerco ao Flávio Bolsonaro está num nível tão grande, tão forte, tão tensionado, e como eles são extremamente limitados, de toda sorte, zero honestidade intelectual, ever. Eles não têm um pingo de caráter, jamais vão reconhecer erro, jamais vão pedir perdão, jamais vão se entregar, né? O Flávio Bolsonaro não vai se entregar para a polícia, vai ser preso, que acho que é onde ele merece estar, por ter se envolvido com milícia, com crimes, tem empregado funcionários assim, basicamente fantasmas, que são a mãe de miliciano, a esposa de miliciano, parentes, o pessoal do Fabrício Queiroz, que tem uma vergonha estratosférica e escandalosa, e eles ainda tentam resistir a isso. Eles estão com muita dificuldade. Eles não estão conseguindo resistir. Por isso que essa questão de hoje, do Bolsonaro reconhecer o Juan Guaidó, é tipicamente diversionista, é simplesmente para tirar o Flávio Bolsonaro das manchetes. Só. Mas o problema é que, você já pensou, quer dizer, o cara, para defender o filhinho, tirar o filho da linha de tiro da imprensa brasileira, basicamente, praticamente declarar guerra a um país vizinho, e tem um poderio militar muito maior do que o nosso, diga-se de passagem. O exército venezuelano é muito maior do que o nosso. E, certamente, tem muito mais estrutura do que o nosso. Eles têm um convênio, um apoio da Rússia já há muito tempo. Os caças deles são os mais modernos do mundo, os caças Sukhoi. O Brasil não pôde nem renovar a frota de caças e está com as velharias. Como é que é o nome daquele caça americano que o Brasil usa? O Brasil usa o Rafale, que é uma quase que de museu, né? E tem os FX velhíssimos, de quinta categoria americanos, que os americanos venderam para o Brasil à base de sucata. Essa é a frota do exército brasileiro. Quer dizer, vai encarar um exército venezuelano que, se não me engano, tem mais de 60 caças Sukhoi na sua frota? Difícil. Difícil. Vai encarar um exército leal como o exército venezuelano? Veja, hoje foi praticamente uma declaração de guerra. Não se iludam. Porque você está... Bolsonaro se colocar concretamente... Agora acho que está escurecendo, daqui a pouco eu acendo a luz. Se colocar concretamente como um apoiador de um golpista dentro do governo venezuelano, presidente da Assembleia, Juan Guaidó, diante de um Vladimir Putin que diz assim, o presidente da Venezuela é o Nicolás Maduro. Você está numa situação realmente extrema, dramática, e você acha que o Bolsonaro está ligando para isso? Ele está nem aí. Ele quer mais é que dê guerra. Porque se der guerra, se der um problema mais grave, as pessoas vão esquecer do Flávio Bolsonaro. Eles vão abandonar a pauta do Flávio Bolsonaro envolvido com milícia e muito provavelmente com assassinato e execução da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Esse é o grande incômodo, porque ele tem para o bolsonarismo, porque isso tem um poder de devastar, em definitivo, todo e qualquer tipo de possibilidade do povo brasileiro continuar apoiando o bolsonarismo. Essa minoria que sobrou aí. Próxima vez que o Datafolha for para a rua fazer uma pesquisa, vou acender os spots aqui, que agora escureceu. Bom, luz, temos luz. Luz é uma situação dramática. Lamentável, e hoje eu fiquei muito preocupado, acho que nós não teremos condições, né? Porque eu retomei um pouco o que a gente faz nesse momento. O que a gente faz no momento em que
você percebe que o Brasil realmente não está conseguindo, com toda humildade do PT, do Lula, que está lá preso político, aguentando disciplinadamente o destino que colocaram e forçaram para ele, esperando que em algum momento a justiça vai ser feita, inclusive pelas cortes internacionais, que acho que é o único caminho que restou à situação do ex-presidente Lula. As esquerdas brasileiras fazendo seu papel, tentando se reorganizar e se articularem para resistir a um governo fascista de maneira democrática, para assim, quem sabe, tentar dar o exemplo, certo? Nós estamos diante de uma liberação da posse de armas generalizada no país inteiro, hoje o Bolsonaro perdoou, não sei se ele ou o Mourão, não sei quem está com a caneta BIC nesse momento, mas o governo brasileiro perdoou 17 milhões ou milhões ou bilhões, agora não me lembro mais, mas assim, o que interessa é o sentido do governo que eles estão dando. Dos ruralistas, deve ter sido bilhões, né? E taxou mais o trabalhador, isentou os grandes produtores ruralistas, esses interesses que nós temos aí, e eles adoram, evidentemente que eles adoram. Você vai recusar, né? Se você tem muita grana, você é um cara que tem muita grana, a consciência política de uma minhoca, né? Como é a nossa elite brasileira classe média. Você tem o privilégio de ganhar o que só 1% da população brasileira ganha. Na casa dos 20 mil mensais, vamos dizer assim. O cara vai lá e te isenta de imposto. Você vai reclamar? Com esse cérebro de minhoca que você tem, político? Claro que não. Você vai falar, ótimo. E o trabalhador dança. E o trabalhador dança na mão do Dória, em São Paulo, que não pode se manifestar, tem limitações, manifestantes não podendo portar bandeiras. Um cerco muito grande à civilização, sem precedente. Um ataque direto à civilização. É muito pior do que isso, mas aí eu deixo para... primeiro vou falar dessa situação para depois dizer da questão do sentido. Esse é o grande bug, é o grande problema que nós temos de encarar pela frente. Então, o PT fazendo o seu papel, tentando usar os instrumentos políticos legítimos que lhes são permitidos diante de uma democracia, dentro de uma democracia. A meu ver, esse protocolo deixou de funcionar hoje. Deixou de funcionar hoje porque nós não temos... o bolsonarismo, o Bolsonaro, eles não têm nenhuma conexão com a democracia. Nenhuma. E quando você tem um governo assim, sem nenhuma conexão com a democracia, não tem condições de você erodir esse... Ele não vai cair de podre, porque o processo seguinte a essa podridão moral, ética, governamental, estrutural, política, social, o passo lógico seguinte é a ditadura. A ditadura, então, vejam qual que é o meu raciocínio, queridos. Em primeiro lugar, vou falar da semiótica. Então, nós tivemos, historicamente, né, golpe, Temer, PSDB em cima da Dilma Rousseff, primeiro passo semiótico histórico, golpe. Aí, depois do golpe, vem uma coisa pior do que o golpe. Acentua esse movimento de apodrecimento. Nós estamos num movimento de apodrecimento histórico. Poderia ter sido revertido com Lula, com Haddad, mas ele prosseguiu. Então, nós temos qual que é o processo seguinte? Fraude eleitoral. Golpe, fraude eleitoral, certo? Que foi a fraude da vitória do Bolsonaro, do Witzel e do Zema, basicamente, e desses senadores também que pularam, saltaram 30% de véspera para a eleição de sábado para domingo, segundo turno das eleições, uma coisa vergonhosa. Aliás, não, segundo turno não, senadores, primeiro turno, porque não tem segundo turno para senador. Então, golpe, fraude eleitoral, e depois da fraude eleitoral, o que vem?
ditadura. Não tem mais condição, né? Nós não vamos restaurar a democracia com o Bolsonaro alçado ao poder, né? Todas as instituições brasileiras apodrecidas. Hoje nós tivemos, olha como a notícia se encadeia nessa. A notícia de que o processo de investigação sobre a morte do Teori Zavascki foi arquivado hoje. Tudo junto. O processo de investigação da morte do Teori Zavascki poderia deslindar, poderia revelar uma situação, enfim, perigosa. Ele era o relator da Lava Jato no STF. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está o YouTube para ler os comentários de vocês, meus queridos. Deixa eu abrir aqui. Saudações a todos vocês. André de Queiroz Meirelles. Sobre o COAF dizer que não sabe quem fez o depósito na conta de Flávio Bolsonaro. Será que o banco não tem imagens do caixa eletrônico nos dias dos horários? Claro que sim. Temos muitas coisas. Calma, Conde, os militares golpistas ou não sabem que não pode enfrentar a Venezuela. Eu também acho. Mas sabe como é que é a testosterona, né? Sabe como é que é a testosterona. O caminho é preencher as ruas de novo. Aqui a Rosana Santana dizendo isso. Com o Supremo, com tudo, evidentemente, Bolsonaro e Trump reconhecem golpistas como presidente do Brasil. Revive 64. 60 aeronaves na frota, mais todas as que a Rússia quiser disponibilizar, evidentemente, Jorge Santos. Né? Não tem para ninguém na Venezuela. O Brasil pode ser devastado pela Venezuela. É uma aposta totalmente suicida. Achar que o Brasil tem alguma chance, né, de se impor com um país como a Venezuela, que já vem há mais de 30 anos, né, se preparando para esse momento. A Venezuela sempre soube que a qualquer momento ela poderia sofrer um assédio violento dos Estados Unidos. Então, o que ela fez durante esses 30 anos de democracia venezuelana popular? Né? Desde 30 anos não, mas quase 30 anos, né? O que ela fez? Ela se equipou, ela fez os convênios internacionais. Então, assim, não tem o Brasil sucateado do jeito que está. Quer dizer, quando tinha Lula, quando tinha democracia, Lula e Dilma Rousseff, as Forças Armadas tinham respeito. Havia autoestima nas Forças Armadas. Elas não estavam vendidas, como nesse momento agora, com essa legião de generais com bonezinho na mão, com capzinho na mão, pedindo emprego, pelo amor de Deus. Para o governo Bolsonaro, é uma vergonha, humilhação absoluta das Forças Armadas brasileiras. Uma vergonha. Nós vamos entrar num processo muito mais perigoso. Processo perigosíssimo, que é justamente aquele que eu sempre relutei em admitir, em querer enxergar, porque eu sempre confiei muito mais na força do povo, da democracia. Mas agora esse processo foi estancado, porque essa atitude do Bolsonaro, gente, de reconhecer o presidente da Venezuela, o presidente da Assembleia, como presidente da República Venezuelana, é suicida, totalmente suicida. E ela só existe para proteger o Flávio Bolsonaro miliciano. Só. Claro que eles têm esse programa de tentar produzir. Tem bolsominion na minha live, mas ignora, é tudo robô. Ignora esse pessoal aí, que esse pessoal. Inclusive, eles desapareceram totalmente. Né? É um perdido que subiu aqui, né? Tá? Eles desapareceram, não aparecem mais em nenhum lugar. É uma vergonha também, né? Que eles também têm medo, eles também são covardes, eles também fogem do debate, né? Esses poucos que sobraram aí. Então, se apareceu um que está aqui querendo chamar atenção na minha live, deixa ele falando sozinho, que eu não vou ter tempo de parar a live agora para excluir uma figura infeliz dessa natureza. Colostominion, gostei disso aí, né? Sai, Colostominion, vai para a bandeira, vai para a Record, vai lá, o Léo Atushi sempre fala isso, né? Desaparece daqui, enfim, faz o araquiri português, sabe como é que é o araquiri português? Eu não vou contar para vocês, não. Você enfia o dedo no fux, no seu fux e rasga. É assim que é o araquiri português, querido Colostominion, tá? Desculpa, eu tô tenso hoje, né? Tô tenso, então tô propenso a dizer coisas que eu não diria numa situação normal. É uma situação extrema para o Brasil.
nós não vamos restaurar a democracia com democracia, porque o bolsonarismo é imune à democracia. Jamais ele vai aceitar que o povo, né, coloque de novo no governo brasileiro um governo soberano. Então nós estamos sequestrados. E como que você combate um sequestro? Fabiano Leitão, Tropeço da Democracia, falou isso muito para mim, a conversa que a gente teve. Recomendo para vocês assistirem a entrevista, o reprise que está aí no cardápio dos vídeos que eu tenho no meu canal do YouTube. Eles são militarizados, eles são hierarquizados. E ele diz muito bem da esquerda, que ele diz assim, a esquerda ela é tão democrática, o nosso DNA é de negociação. Nós somos negociadores por natureza, porque nós somos democráticos e somos seres humanos e não negamos a nossa humanidade. O problema é que esse protocolo funciona quando a cena é de seres humanos dentro de um processo civilizatório. Se você tem um segmento que nega tudo isso, toda a humanidade, toda a produção de sentido, toda a produção de narrativas sociais, políticas, históricas, nega tudo, foge de entrevista, só consegue falar 6 minutos porque não tem conteúdo para falar mais e ainda consegue, nesses 6 minutos, produzir um discurso absolutamente sem sentido. Quer dizer, a negação é a aniquilação do sentido. Me desculpem a minha empolgação aqui, mas é realmente uma coisa que eu estou sentindo muito forte. Caras pálidas. Viu o Jailson Romão aqui, já me lembrei dos caras pálidas. Então, o risco mais forte nesse momento, o risco não, né? A tendência que nós temos historicamente é de uma ditadura se instalar. É curioso porque as ditaduras elas se instalam contra um governo estabelecido, né? Elas querem chutar um governo podre e se estabelecer através de uma iniciativa meio que individual, né? De um ditador, de um revolucionário, coisa parecida. O problema é que, se nós levarmos essa lógica em conta, uma ditadura para ser instalada no Brasil agora teria de ser uma ditadura da esquerda, comunista. Algum cara, né? Sei lá, o cara fala assim, cansei, não vou aguentar mais esses animais, vou para Brasília, vou passar uma conversa em alguns setores do Exército, vou com as tropas, que nem o Getúlio Vargas fez em 1930. Então, o que o Getúlio Vargas fez? Essa possibilidade, primeiro, assim, eu quero deixar claro o seguinte, eu não estou defendendo isso, eu estou dizendo que isso é uma possibilidade, é uma tendência histórica. Vocês estão me acompanhando? Tudo bem? Posso continuar? Eu estou muito nervoso? Estou? Tudo bem, calma, Conde. Calma. Amigo, fala assim para mim. Amigo, dá coraçãozinho pro Conde. Amigo. Calma. É claro que nós já estamos em ditadura, mas aí tem um processo diferente. Calma que eu já chego lá. Então, isso é inviável, porque a esquerda não vai querer pegar em armas para defender o seu povo nesse momento. Eu disse que ia fazer uma crítica ao PT ontem, acabei esquecendo, mas a crítica é essa. Em primeiro lugar, o PT, ele aceita a crítica que ele recebe da Rede Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão, aceita. Muitos petistas, inclusive, levam essa crítica para dentro dos seus travesseiros, né, para o seu sono, e caem na armadilha de produzir simulacro da sua própria condição de um ativista de esquerda, de um partido tão bonito, e eles prejudicam a imagem do próprio partido muitas vezes, muitos militantes, muitos filiados, porque acreditam nessa crítica vagabunda que a imprensa brasileira produz contra o PT a vida toda. Desculpa, mas é isso. Então, essa é uma crítica que eu faço ao PT. E muitas vezes ele aceita
o que dizem para ele que ele é e ele não é, o que é o PT. Ele aceita facilmente isso. Eu acho isso covardia. Portanto, então, não estou fazendo uma crítica orgânica ao PT como instituição, mas alguns filiados, alguns militantes, alguns líderes que estão no partido e aceitam esse tipo de interpretação das suas próprias histórias. Tá certo? Tem robô aparecendo porque eles estão desesperados. Eles realmente estão desesperados. O Bolsonaro está assustado. Ele apoiou o Juan Guaidó porque ele está absolutamente desesperado. Ele não sabe mais o que fazer. Não sabe mais o que fazer com os escândalos do Flávio Bolsonaro. Não sabe mais o que fazer com a volúpia da Rede Globo para dentro do coração do bolsonarismo, que é justamente a ligação com o crime organizado do Rio de Janeiro. Esses caras são a ralé. Eles construíram fortuna roubando verba de gabinete. Esse é o Bolsonaro. Esse é o bolsonarismo. E a gente sabia disso. Todos nós sabíamos disso. Mas o ódio ao PT falou mais alto. A imprensa se omitiu. Os empresários caíram nesse estupor de ódio. E nós estamos nessa situação hoje, que é uma situação de que dificilmente, a partir de hoje, então posso dizer para vocês, dificilmente nós vamos ter que ter uma outra estratégia. Uma outra estratégia. O que está no horizonte? Eu não concluí a questão do golpe, né? O golpe, por exemplo, o contragolpe. O que você faz para eliminar um golpe? Um contragolpe. Isso é uma questão, inclusive, lógica. Só que a esquerda não vai produzir um golpe, ela não vai produzir um contragolpe. A esquerda quer democracia, e ela acredita que, através da democracia, ela vai conseguir fazer valer a sua vontade. Mas isso não está se mostrando uma coisa impossível de acontecer. E qual que é a grande ironia infeliz desse momento histórico que nós estamos vivendo? A ironia infeliz é que a ditadura vai ser instalada não por um governo, por um segmento que é contra o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo é o lixo. Então, os próprios militares que querem instalar uma ditadura, eles vão fazer isso em cima do próprio bolsonarismo. Sacaram? Sacaram qual é que é o raciocínio? Quer dizer, o bolsonarismo apodreceu em tempo recorde, absolutamente sem precedente. O que alguns militares, e agora eu acredito nisso realmente, em função da situação totalmente colapsada política brasileira. O que vai restar a esses nichos? Né? Os militares também nunca têm cérebro próprio. Eles sempre são teleguiados por algum outro tipo de força. Né? Então, isso foi assim na ditadura militar. A ditadura militar não foram os militares que chegaram lá, tira esse cara daí. Tira o João Goulart. Não. Articulação civil. Militares foram robotizados. Foram totalmente alienados. Obedeceram ordens dos civis. É isso. E aí, para dar aquela impressão de que foram eles que praticaram a ditadura militar, eles botaram o governo, que tinha que ser assim, porque senão ninguém ia respeitar, na verdade, o enxotamento do João Goulart do governo brasileiro. O João Goulart se acovardou, chorou, foi embora, fugiu. É triste dizer isso, né? Claro que ele estava sofrendo pressões, evidentemente, mas os relatos que a gente tem nos levam um pouco para esse momento. Por exemplo, a Dilma Rousseff não cedeu. Não cedeu, que nem o João Goulart. Desculpa, mas isso é algo que eu tenho a obrigação de dizer para vocês. Então, veja, por que o Getúlio Vargas foi com tudo em 1930? Tomou o poder na ignorância. Né? Porque o Brasil era uma avacalhação generalizada. República do Café com Leite, aquela babaquice do inferno, São Paulo, Minas Gerais. A coisa assim que insuportável. E para você romper essa lógica histórica, você tem que realmente sujar as mãos. Foi isso que o Getúlio Vargas fez.
E depois ele foi muito querido pelo povo brasileiro. Foi eleito presidente da República depois. Mas não podemos nos iludir. A democracia é frágil, a democracia desaparece, ela evapora. E nesse momento no Brasil, ela está totalmente evaporada. Não existe democracia no Brasil. Não existe. Nós estamos dominados, estamos cercados. Desculpem, mas o Conde fez a curva. Esse noticiário, essa exposição, o Bolsonaro ir para o exterior e mostrar sua cara medonha para a Europa, com um grande erro que ele fez, evidentemente o mundo percebeu que ele é uma fraude absoluta. Os jornalistas internacionais, queridos, eles estão estarrecidos com o bolsonarismo. Nós temos relatos aqui disso. A própria Folha de São Paulo usou a palavra estupefatos, né? De um presidente cancelar uma entrevista 40 minutos dentro da entrevista sem dar satisfação de nada. Você tinha lá uma legião, mais de 100 jornalistas do mundo todo para ouvir o que o Bolsonaro e o Moro e o Paulo Guedes, e tinha mais um lá infeliz que estava escalado para dar entrevista, aí fotografaram a cadeira vazia. Isso circulou o mundo inteiro. A foto da bancada vazia com as tarjas, as plaquetas do Bolsonaro, do Moro, do Paulo Guedes, circularam o mundo inteiro hoje. Foi uma humilhação absoluta, inédita para o Brasil, uma situação totalmente inacreditável, sem precedente nenhum. Lamentável. Então, veja, esse tipo de percepção, esse tipo de situação me faz rever, obviamente, o que nos espera os próximos momentos. Um governo de pistolagem absoluta. Todo mundo percebeu que o Moro foi um grande perseguidor, sem noção, sem nenhum tipo... A peça que ele assinou para justificar a condenação do Lula, repleta de furos que nem um queijo suíço. Então nós estamos estupefatos. Neuza Silva está dizendo aqui. O cabaré pega fogo, só que o problema é o seguinte, Neuci, Regina Velar. Cabaré, pega fogo o cabaré, evidentemente, pega fogo o cabaré. Flávio Bolsonaro é puro cabaré em chamas. O problema é que o cabaré está pegando fogo e todo o quarteirão do cabaré, tá tudo pegando fogo também. Não é só o cabaré. Tá tudo pegando fogo. Bom, e aí o que acontece? O passo lógico é que nós tenhamos uma ditadura. Bolsonaro vai chegar no Brasil, vai para o Albert Einstein, vai se enfiar lá dentro e vai ser muito difícil dele sair de lá tão cedo. Já estão armando uma estrutura para que supostamente ele governe de lá de dentro. Isso vai ser algo que vai tensionar demais o país. São Paulo não é Brasília. São Paulo é uma cidade que reverbera. E com um Bolsonaro internado no Albert Einstein em São Paulo, a explosão popular pode acontecer. Certo? População, vocês sabem, São Paulo não é fácil. O Dória está hostilizando as manifestações em São Paulo. O movimento Passe Livre está muito irritado. Nós temos um barril de pólvora também sem precedentes. Vocês estão me acompanhando? Então, Bolsonaro vai para o Albert Einstein, vai governar o país de São Paulo. É erro também para o bolsonarismo, porque ele vai atrair a manifestação das pessoas que gostam de ir para a rua, para a Avenida Paulista, para a Praça da Sé, para o raio que o parte em São Paulo. Vai ser uma situação dramática, entendeu? E é aí que entra a ditadura. Aí que entra a ditadura. Nós, caras pálidas, já temos 45 militares no primeiro escalão do governo brasileiro. 45 militares. É um governo mais militarizado que a ditadura militar brasileira. Tá certo? Eu vou falar do Flávio Bolsonaro, mas por enquanto eu tô só forrando
a nossa reflexão aqui. A gente já vai se encaminhando para o final da live, mas paciência, né? Eu não falo só 6 minutos, né? Desculpa, mas só 6 minutos não dá, né? Não consigo completar o meu raciocínio com 6 minutos. 45 militares participam do governo brasileiro. A ditadura está posta. Está posta. Vai ser o Mourão, vai ser quem? Vai ser o Heleno, vai ser quem? Não importa mais. Não importa mais. A situação... Nossa... E veja, e qual que é o meu outro argumento para defender essa tese? Porque para defender uma tese, você não pode ter um argumento só, querido. Não pode ser só a semiótica, não pode ser só a bolsa de colostomia, não pode ser só o Einstein, não pode ser São Paulo. Tem que ter um conjunto de argumentos para você defender uma tese devidamente consistente. E a tese consistente vai tocar fundo no coração de vocês. Por quê? Porque quem de nós um dia imaginou que nós estaríamos nessa situação de hoje? Ninguém. A gente pode até fazer um processo gradual. Eu jamais imaginei que a Dilma Rousseff poderia ser deposta, poderia sofrer impeachment. Em 2014, jamais pensei. Em 2015, jamais pensei. Em 2016, jamais pensei que poderia sofrer um impeachment. E ela sofreu. Aquele raciocínio que as pessoas fazem, as pessoas céticas fazem, ele é falacioso, mas se você trouxer ele para um campo de uma argumentação minimamente organizada, ele funciona. Então, você não acreditou que ia ter golpe e teve. Teve o impeachment sem crime da Dilma Rousseff. Você não acreditou que o Bolsonaro pudesse ganhar porque você achava, eu achava que a população brasileira era pacífica, não era idiota, né? Que ele tinha muita rejeição e tinha mesmo, que ele perdia para qualquer adversário no segundo turno, como atestavam todas as pesquisas dos institutos brasileiros. E no fim, ele ganhou a eleição. Aí o Conde vai dizer para vocês, jamais acreditei na volta da ditadura militar. Em nenhum momento acreditei. Quem vinha me dizer ditadura militar, fala besteira, os militares não querem o poder mais. Mas agora eu sou obrigado a minimamente ter aprendido com a minha própria experiência de que eu não acreditei que ia ter Dilma, que a Dilma ia sofreu. Não acreditei que o Lula ia ser preso, foi preso. Eu não acreditei que o Bolsonaro pudesse vencer, venceu. Eu também não acreditei que a ditadura... Agora, então, eu vou me antecipar, tudo bem? Eu vou me antecipar com vocês aqui e dizer o seguinte, infelizmente, nós vamos ter ditadura militar totalmente na sua inteireza. Um militar de verde oliva e cap e um trabuco na mão, entendeu? E ainda com o apoio residual da população que vai querer tirar essa avacalhação generalizada do bolsonarismo do poder. E aí nós temos uma fraude histórica de proporções épicas. Não sei se vocês me acompanharam, mas é uma situação extrema, porque o povo brasileiro vai querer enxotar o bolsonarismo para o inferno. É muita humilhação. Muita humilhação você ter um governo de miliciano no país. E aí quem que vai salvar o Brasil desses milicianos? Não vai ser o PT. Não vai ser a esquerda. Vão ser os militares. Está posto isso pela história. Nós vamos ter que engolir esse tipo de situação, mais uma vez, na nossa história brasileira, se repetindo como farsa. Porque nós não temos um revolucionário de esquerda. Nós não temos um Che Guevara. Nós não temos um Fidel Castro que vai pegar um trabuco e vai seduzir parte das Forças Armadas para chegar e assacar o poder em Brasília. Não temos. E não iremos ter. Não nessa geração. E, infelizmente, quer dizer, esse processo de hoje que desencadeou essa visão que eu estou tendo aqui agora, que é uma visão difícil, tem que entender para vocês. Agora, vocês vão falar assim, mas Conde, o que você vai fazer? Você vai desistir? Já, é óbvio que não. Eu não vou desistir jamais. Jamais, não vou desistir nunca. Agora, eu tenho que me preparar pelo que está por vir. Evidentemente. Eu tenho que ler a cena.
com os instrumentos que eu tenho. Então, o que está no meu horizonte? Quer dizer, eu vou continuar produzindo, vou continuar escrevendo, eu vou continuar fazendo minha live até que alguém venha aqui e me prenda, fazer alguma coisa assim. Eu vou continuar falando o tempo todo, porque a minha energia existencial está depositada nessa situação. Eu não vou ficar quietinho. Eu vou fazer minha música, eu vou fazer minha crítica, e se esse processo durar 20 anos, eu vou continuar fazendo esses 20 anos. Não vou fugir do Brasil também. Quanta gente viveu no meio da ditadura, no decorrer da ditadura militar no Brasil? População inteira brasileira. Portanto, é difícil, mas é um fato que realmente me tomou muita força hoje. O Bolsonaro, sendo essa humilhação global, generalizada, uma vergonha para o Brasil que nós nunca iremos esquecer, com o filho acusado de ligações com milicianos aqui no Rio de Janeiro, com o assassinato da Marielle Franco. É muito humilhante demais para todos nós, inclusive para os próprios bolsonaristas. Muitos deles estão arrependidos, estão assim, numa situação dramática também, acusando o golpe nas redes sociais, abandonando, deixando de seguir Bolsonaro, deixando de tuitar, deixando de ser aquele conjunto de soldados recrutados para defender uma coisa que eles nem sabem o que é. Eles estão se dispersando. O bolsonarismo está em processo de metástase. E aí, o que vai acontecer? Evidentemente, o povo brasileiro vai querer enxotar o bolsonarismo. Ele é fraco. A Rede Globo não quer mais esse cara. Ninguém quer mais esse cara, basicamente, num tempo recorde de 23 dias de governo. E quem que vai? Não é a esquerda que vai tomar esse lugar. Desculpa. A esquerda não quer esse lugar. Vocês percebem que a esquerda não quer. A esquerda quer eleição. Quem vai tomar o lugar são aqueles que detestam a democracia e que querem o poder. Ou seja, militares com favores de congressistas do naipe de um Rodrigo Maia, de um Renan Calheiros, que vão botar panos quentes em tudo e vão dar o STF um ar de legalidade em tudo, e eles vão dizer para a população brasileira: nós estamos jogando o Bolsonaro no lixo, esse cara vai ser preso, vai ser enxotado pela história, e nós vamos consertar o Brasil agora de uma vez para vocês. Depois que o PT estragou o Brasil, e depois que o Temer estragou o Brasil, e depois que o Bolsonaro estragou o Brasil, em tempo recorde. Porque a história não tem racionalidade, a história não tem caráter, ela não é essa questão que está em jogo. Nós, sujeitos históricos, é que temos de ter caráter e que temos de colocar em prática algum tipo de racionalidade para a gente não ser escravizado, sequestrado por um processo violento sem fim, como é esse que se apossou do Brasil. Estamos ferrados, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos tocar um pouquinho de música aqui para a gente poder fazer depois dessa, né? Depois dessa, nós temos de... tá rolando o som aqui. Brasil! Caras pálidas! 7-1. O 17 do Bolsonaro é o 7-1 do Brasil. É a humilhação do Brasil no Mineirão. Perdeu de 1-7. É o 17. É isso. Alguém postou aqui, mas é isso, é evidente. Foi um recado da história. O Brasil perdendo de 7-1. Humilhado. Humilhado por si mesmo. Que ele perdeu para si mesmo. É uma situação dramática. Deixa eu ver como é que tá aqui, queridos. Vocês estão no meu YouTube. Vamos ver o que está acontecendo no YouTube. Quem está aqui é Ana Clara. Ana Clara, muito vergonhoso. Muito vergonhoso o Brasil representado por essa gentalha bandidos assassinos. Concordo totalmente com você, Ana Clara Duarte Gavião. Só tá a Ana Clara aqui, mas eu te conheço, querida Ana Clara. Fabiano Franca ou França, se politizaram, enfiaram, são sócios dos criminosos. Patrícia Quesada, Deise Ribeiro, Cristiana Rabelo.
Evidentemente eu não quero ser um balde de água fria, não é o meu papel esse, mas é o meu papel de acusar o problema que nós estamos vivendo. Esse é o ponto. Eu tenho que dizer, eu tenho que desabafar isso com vocês. É importante que eu faça isso. Isso tem a ver com o contrato de honestidade, o contrato de lealdade que eu tenho com o público que me acompanha aqui no Facebook, no YouTube agora, no meu canal. Então eu não vou ficar com papas na língua, eu não quero dizer nada para agradar, né? Se você quiser ouvir alguma coisa para te agradar, não vai ser aqui. Evidentemente, muita gente me fala, pô, Conde, eu escuto você e tenho garra para lutar e tudo mais. Eu vou continuar nessa pegada, porque é a minha vida. Eu vou continuar aqui numa explosão de esperança, de luta, de garra, de lealdade a princípios que são democráticos, evidente. Mas eu tenho que dizer que nós estamos diante de um processo que realmente vai ser terrível e ele vai piorar um pouco mais. Então, vamos nos preparar para esse processo ainda, que nós teremos mais um lance de degradação explícita e generalizada do restinho que sobrou de institucionalidade brasileira, em função dessas dificuldades múltiplas que nós temos pela frente. Tudo bem, gente? Eu quero agradecer demais a presença de vocês nessa live do Conde. Agradeço muito que vocês se inscrevam no meu canal. Agradeço a transmissão do Facebook, foi até o fim hoje. Minha solidariedade para quem gosta de comentar. Para quem gosta de comentar no Facebook, é muito mais intuitivo, eu acho elegante o Facebook. Gosto da transmissão ao vivo do Facebook, vou tentar continuar fazendo simultaneamente, mas no YouTube é muito simples de você comentar. Muita gente me perguntando aqui, mas como é que eu comento no YouTube? Você tem que ter um canal, você tem que abrir o seu canal no YouTube, você abrir uma conta, como se fosse uma conta no Facebook, para aparecer para você o lugarzinho de você fazer os seus comentários e participar, interagir com as lives que são colocadas ao vivo. É muito interessante que vocês façam isso, é importante. Peço para vocês, então, montem os seus canais no YouTube para poder interagirem também com a live do Conde no YouTube, no Facebook, onde quer que seja, tá bom? Gente, muito obrigado. Saudações a todos vocês. Música para a gente terminar a nossa live do Conde, porque não estou tocando violão, estou numa fissura. Mas em breve voltarei a tocar aqui com vocês quando eu tiver o aparato de captação sonora legal. Um beijo. E até a próxima. Falem comigo. Live do Conde. Tá bom? Beijo pra vocês.